O Instituto Nacional de Meteorologia emite um alerta de grande perigo para boa parte da região sudeste, incluindo cidades mineiras, que já sofrem os impactos das recentes chuvas, como Juiz de Fora e Ubar, na Zona da Mata. Para explicar o motivo pelo qual a região é alvo de tantos alertas e o que contribui para os deslizamentos, a gente conversa agora com o geólogo Vitor Augusto Ferreira. Obrigada pela entrevista aqui no Jornal da Itatiaia. Professor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Kátia. Bom dia, Eustáquio. Um prazer, como sempre, estar aqui presente na Itatiaia. A gente começa por onde, professor, para poder explicar a razão pela qual a Zona da Mata Mineira sofre mais com os impactos da chuva? A gente começa pelo relevo, pelas condições climáticas. Dá um ponto de partida para a gente, por favor. Eu acho que o primeiro ponto é a gente entender que eventos extremos como esse acontecem por uma coligação de fatores como o relevo, como você citou, e também questões climáticas. Então a gente teve uma zona de convergência do Atlântico Sul que é normal durante o período do verão, então, portanto, chuvas abundantes durante o verão no Sudeste brasileiro são normais, mas associado a essas ACAs, nós temos um oceano mais quente do que o normal. Então, esses eventos climáticos extremos que podem acontecer com determinada periodicidade estão acontecendo com uma frequência cada vez maior. E justamente em função disso, associada a uma questão topográfica, uma questão do relevo local. Vale lembrar que a Zona da Mata Mineira, bem como a Zona da Mata, a região também da região serrana do Rio de Janeiro, como Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, tem uma característica muito importante de ter um relevo muito acidentado e também muitas encostas voltadas para o oceano. Como o oceano está muito mais aquecido, essas encostas voltadas para o oceano, que nós chamamos de barlavento, receberam a carga de umidade ainda maior. E isso tudo favoreceu o desastre que nós vimos agora em Juiz de Fora. Ô, Vitor, a gente pode, só para o ouvinte entender também, a gente como leigo no assunto, para a gente entender, você falou de áreas de encosta, né? De Juiz de Fora tem muitas dessas áreas, Belo Horizonte também. Existem encostas ou tipo de terreno que é mais suscetível, mais vulnerável a esse encharcamento, com a possibilidade maior de um deslizamento? Eustáquio, é importante colocar isso porque a declividade é o principal fator para esses deslizamentos. Então, é importante a gente lembrar que vai ser praticamente impossível Brasília ter um deslizamento de terra, pelo relevo ser muito aplainado. Belo Horizonte, se você lembrar, Eustáquio, a gente tinha muito deslizamento na década de 90, no início da década de 90. Só que as nossas encostas foram impermeabilizadas. E está aí o grande vilão dos deslizamentos de terra, que é o encharcamento dessas encostas. Quanto mais encharcado o solo tiver, maior é a sobrecarga, maior a tensão aplicada sobre essa vertente, sobre essa encosta, e maior será, portanto, a possibilidade do que a gente chama na geografia e na geologia de movimento gravitacional de massa, que uma tipologia desse movimento gravitacional de massa são os deslizamentos de terra. Então, aí muita gente pode virar para mim e falar assim, olha, então é simples, é impermeabilizar as encostas de Juiz de Fora. O problema é que ao impermeabilizar essas encostas e solucionar, entre aspas, esse problema, a gente leva muito dessa água para o fundo da vertente, para o fundo do vale, que é justamente onde está o rio. Então, no caso do rio Paraibuna, em Juiz de Fora. Então, a solução para isso não pode ser necessariamente a impermeabilização completa da encosta, mas, de fato, a presença dessas encostas íngremes associada a um clima muito chuvoso, necessariamente, uma hora ou outra, vão gerar esses movimentos de massa. A gente está conversando com o geógrafo Vitor Augusto Ferreira. Professor, e como que a vegetação pode contribuir para reduzir os efeitos de chuvas fortes ou contribuir em outro sentido, de deixar a situação ainda mais crítica? De duas formas, Kátia. É o seguinte, a presença da vegetação é importante porque a sua estrutura radicular, as raízes das vegetações, são muito importantes para fixar o solo. Elas são responsáveis por uma força de coesão, uma força de resistência que impede parcialmente os deslizamentos de terra. Porém,
a gente tem encostas muito desmatadas aqui nas nossas cidades, por falta de planejamento urbano mais adequado. E esse desmatamento nas encostas contribui não apenas para favorecer o desenvolvimento de processos erosivos, como o rossorocamento, como também para carrear muito sedimento e assorear o fundo dos rios, como o Rio Paraibuna estava assoreado. Então, o fato é, muita gente também planta bananeira nas encostas, só que a estrutura das raízes das bananeiras acaba favorecendo os deslizamentos de terra porque não conseguem dar coesão para o solo. O ideal é que a gente tivesse as encostas mais bem preservadas, mantendo a estrutura nativa da vegetação. Professor, e que comparação a gente pode fazer da zona da Mata Mineira com outras regiões que possuem áreas de risco pelo Brasil? A gente pode fazer um comparativo que elas são muito próximas em relação à estrutura, tanto de clima quanto de vegetação. Então, por exemplo, na zona serrana do Rio de Janeiro, na região serrana que a gente tem, como eu citei, Petrópolis, Nova Friburgo, Teresópolis, a gente tem também encostas muito íntimas, Mata Atlântica, e nós temos um clima extremo durante o verão. E a preocupação tem mesmo, porque como agora, a região do Rio de Janeiro também apresenta uma ocupação desordenada dessas encostas, uma falta de planejamento urbano, um plano diretor que não foi obedecido, que não foi atendido da forma correta. E dessa forma a gente, infelizmente no Brasil, como a gente chama de urbanização periférica, o nosso processo de urbanização acabou não atendendo ao sítio que a cidade foi instalada. Então, logo, a gente vai continuar apresentando esses problemas que são gravíssimos e que, infelizmente, vão voltar a acontecer. 8h16, conversamos ao vivo aqui no Jornal da Itatiaia com o geógrafo Vitor Augusto Ferreira, explicando as questões do relevo, do deslizamento, da topografia de várias cidades, principalmente de Juiz de Fora, já que vários dos desabamentos e deslizamentos ocorreram em áreas de encosta. Professor Vitor, obrigado pela sua presença, pela contribuição. Um grande abraço, ótimo dia. Eu que agradeço. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Kátia. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Até breve.